O que você acha da calorosa discussão do Twitter sobre ser desnecessário cenas de sexo em filmes e séries? PS, tô vendo aqui sua live escondida no trabalho. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá. Voyeurismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Momento correto de assistir live. Momento correto de assistir a live, porque é justamente o momento onde você tira o dinheiro do seu patrão em benefício do seu entretenimento. Então, se tem um momento correto de assistir essa live, é na hora de trabalho. Tá bom, Iago? Então, você tá fazendo no movimento correto. No momento correto. Sobre pular cenas desnecessárias de sexo, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, onde eu reagi ao Hora Thiago falando sobre esse assunto. É um vídeo um pouquinho antigo, mas eu discuto essa questão, tá bom? E assim, tão desnecessário quanto cenas de sexo é essa discussão. Gente, pelo amor de Deus. E assim, é uma coisa que vem surgindo na contemporaneidade que é um fenômeno que eu não consigo compreender, que é o fenômeno do jovem conservador. Esse fenômeno eu não consigo compreender. Não sei vocês, mas eu não consigo compreender a ideia do jovem conservador. Mas veja, toda essa ideia de ser desnecessária as cenas de sexo passa... É claro que a questão da cena de sexo, ela passa principalmente por uma ideia conservadora de como se enxerga a sociedade e tudo mais. Mas antes disso, passa pela ideia de que há coisas que previamente são classificadas como desnecessárias em determinado filme. Ou que, numa análise também posterior, seriam desnecessárias num filme. E quem cria essa coisa na nossa cabeça é Hollywood. Sobretudo um carinha chamado Sid Field, que vai ser um dos principais autores de livros sobre roteiro em Hollywood e que vai ser muito importado pro Brasil e muitos leitores de Sid Field por aqui. E o Sid Field é o tipo de autor que crê nesse tipo de cinema onde o desnecessário tem que ser jogado pra fora da narrativa, pra fora da história. E, portanto, esse processo de esculpir o tempo da história passa por retirar da história o que é desnecessário, o que não contribui narrativamente pro desenvolvimento da história. Percebe? Hollywood nos trouxe isso. Mas a história do cinema, para além de Hollywood, nos mostra que nem sempre é assim. Se a gente for ver um filme como os filmes do cinema de fluxo, do slow cinema, os filmes da Chantal Akerman, do Tsai Ming-liang, do Hou Xiaoxian, do Apichatpong, vocês vão ver que são filmes do Kiarostami. Vocês vão ver que são filmes que adoram o que supostamente é desnecessário, criando uma espécie de encenação que adora esse desnecessário, que faz desse desnecessário necessário. Mais do que isso, que faz com que esse desnecessário seja parte do mundo. E essa discussão tá muito ligada à teoria do cinema, de fato. Aliás, tem aula sobre teoria realista do cinema no Introdução ao Cinema também. E por que eu digo que é uma discussão que é muito próxima ao que é a teoria realista do cinema? Porque, veja, o André Bazin lá atrás dizia pra gente que o cinema é a arte que melhor responde ao problema da forma, porque é a arte que nos confere uma autoridade fotográfica. O que significa autoridade fotográfica, Felipe? Olha o nome, autoridade. O que significa autoridade? Você entrega a quem assiste, portanto, ao espectador do cinema, uma espécie de autoridade em relação a alguma coisa. Em relação ao quê? A realidade. O que eu tô dizendo pra vocês é o quê? Que o cinema, que o vídeo é uma arte que não necessariamente é inventado para a arte, mas que é uma arte que entrega ao espectador uma verdade, porque ele entrega a ele uma autoridade com a realidade. Afinal, você dá um play numa câmera e a câmera mostra, captura o imediato frente à câmera. Logo, só pode ser a verdade. E uma autoridade fotográfica. Por quê? Porque captura essa realidade na frente da gente. Então veja, quando o André Bazin traz essa ideia pra gente, que o cinema oferece uma autoridade fotográfica e, portanto, esse imediato frente à câmera, ele está nos dizendo que o cinema possui consigo uma espécie de ofício pelo qual ele deve cumprir, que é a sua obrigação frente à realidade. Que é a sua obrigação frente à realidade. E a partir dessa discussão, inclusive, discutir como o cinema deve tratar determinados temas, como o
Holocausto, por exemplo. Tem aula sobre isso na Introdução ao Cinema também. Como o cinema deve filmar o Holocausto, considerando ser uma arte que carrega consigo essa autoridade fotográfica, pelo qual não esteve presente nos campos de concentração. Veja isso que eu tô falando pra vocês. Não há imagens em movimento nos campos de concentração. O que há de imagem em movimento nos campos de concentração são imagens posteriores à guerra. Ou seja, os exércitos aliados entrando e vencendo a guerra e entrando nos campos de concentração. E aí nós temos imagens. Mas imagens do processo não tem. Os nazistas queimaram o arquivo. E se um cineasta fosse lá pra tentar fazer isso, pode ter certeza que ele ia de base. Então não houve imagens com relação a isso. Não houve. Então há uma preocupação desses cineastas, sobretudo ali na década de 50, dos teóricos da década de 50, sobre como fazer, como representar determinados temas, considerando que o cinema é uma arte que entrega uma verdade. Porque se eu espetacularizar determinados temas como o Holocausto, eu entrego às pessoas aquele tema como algo espetacularizado e, portanto, inofensivo. Apesar de, olha que triste o que aconteceu, se torna inofensivo ao mesmo tempo. E é isso que a gente quer transmitir com determinados temas como o Holocausto? Não. Então, a preocupação, portanto, prévia do que significa o cinema. Agora, o que isso tudo tem a ver com cenas desnecessárias, sobretudo de sexo? É a gente ter a compreensão, então, mais uma vez, que o cinema é essa arte que oferece uma autoridade com a realidade. E, portanto, segundo André Bazin, esse seria o ofício do cinema. Mostrar o mundo. Mostrar o mundo. Naquele momento que o André Bazin estava falando com a gente, ele acreditava que o cinema máximo, naquele momento histórico, era o neorrealismo italiano. Porque tinha essa preocupação com a realidade. Mas, ao passo que esse cinema vai se desenvolvendo, e o André Bazin, se hoje estivesse vivo, muito provavelmente estaria celebrando autores como Tsai Ming-liang, como Kiarostami. Percebe? Que oferecem pra gente quase como um cinema, como janela. Ou seja, o que significa isso? É esse cinema onde a gente abre a nossa janela e observa um mundo à nossa frente. E esse mundo que a gente vê na janela, ele não é cortado. As partes desnecessárias, elas não são removidas. A gente enxerga o fluxo do mundo. Entretanto, o espectador comum do cinema, ele está acostumado a ver o cinema onde as partes interessantes te interessam. Ou seja, o que é desinteressante a gente tira, porque senão eu me desinteressarei pelo filme. Os filmes do slow cinema, do cinema de fluxo, portanto, são filmes que reagem a essa lógica contemporânea da velocidade. Eu pretendo fazer aula sobre slow cinema e cinema de fluxo no Introdução ao Cinema também, em breve. Mas que reagem a essa lógica, portanto. Esse que é o grande barato, percebe? Então, é desnecessário discutir se é desnecessário determinada coisa no cinema, porque nada é desnecessário no cinema. Porque o cinema tá aí pra mostrar. O cinema tá aí pra mostrar. E quando você pega, eu te garanto, quando você pega esses filmes de diretores como Apichatpong, Chantal Akerman, Tsai Ming-liang, Hou Hsiao-hsien e companhia, não tem volta. O cinema tá aí pra mostrar o mundo e mostrar uma verdade. Agora, a grande discussão é como essa verdade pode ser manipulada também no cinema. Sobretudo na pós-modernidade, como essa realidade passa a ser também manipulada. E aí a gente entra na ótica da pós-verdade, que é a primeira aula de fevereiro do Introdução ao Cinema, o cinema e a pós-verdade. Porque a gente passa a discutir, por exemplo, a partir da lógica do Bazin, que dizia pra gente que toda técnica inventada no cinema vai em direção ao realismo, justamente porque o cinema é essa mídia que deseja mostrar o imediato frente à câmera, e portanto toda técnica inventada no cinema vai em direção a tentar capturar essa natureza, capturar essa realidade. Entretanto, no cinema contemporâneo, o que a gente vem surgindo? O que vem surgindo? CGI, inteligência artificial, deepfake, metaverso, ou seja, técnicas pelo qual, no imaginário popular, com mais realista, melhor, mas que na verdade oferecem uma realidade a partir da mentira. Quais são as consequências sociais pra isso? Porque não é difícil imaginar, como já acontece, mas de maneira mais radical no futuro, por exemplo, ver eleições sendo mudadas porque o rosto de um político foi inserido em outro, falando outra merda. Hoje isso já é possível, mas com mais dificuldade, com mais facilidade de se perceber se de fato é ou não é. Mas e daqui a pouco? Onde cada um de nós poderá ter isso, nas nossas mãos, no celular. Onde rosto de meninas serão colocados em atividades que não necessariamente elas estão querendo realizar, onde elas não fizeram. E que todo mundo pode fazer isso, porque hoje é uma técnica que poucos sabem usar, mas que daqui a pouco muitos poderão usar, conseguirão fazer. Ou seja, produzir através da mentira uma verdade. Isso é o cinema. O cinema tem a capacidade de oferecer uma verdade, independente de qual seja. Curtiram o vídeo? Aula sobre isso no Introdução ao Cinema, hein? Curtiram o vídeo?